Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Atenção, internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais um programa. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Graça e paz a todos os amados telespectadores da TV Raízes de Palmares, a web TV Raízes do meu amigo Serginho Raízes, a web TV que vai até você. É esse o slogan, não é, amigo Serginho? Então saúdo a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Está comigo aqui o meu irmão Gilberto Lins. Ele esteve aqui no nosso programa de estreia, né, e está aqui mais uma vez agora para falar sobre a eleição, né? Eleição versus livre-arbítrio. Versus livre-arbítrio. Quem tem a razão a primeira vez que nós estivemos aqui no programa Deus de Vitórias, da nossa estreia, nós falamos sobre a Bíblia, né? Que era inerrante, infalível, né? Trouxemos aqueles contextos. Gilberto abrilhantou o nosso programa com a presença e o seu conhecimento. Nós falamos naquela oportunidade da formação dele, né, teológica, pós-graduação em Teologia Filosófica. Teologia Filosófica pelo Instituto Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, que é aí congregacional, né? Isso. Congregacional. Então tem conhecimento. Vai fazer o mestrado agora, né? Rapaz, tá no caminho. É um alvo, mas aí o futuro só a Deus. Com essa pandemia ele deu uma paradinha, mas ele não para de ler. Ele tem bastante conhecimento, principalmente nessa área da soteriologia, né, que é a doutrina da salvação, né, Gilberto? Então, vamos lá. Ele é muito humilde, mas vai dizer que não tem, não, mais ou menos. Mas eu trouxe a pessoa certa para falar sobre esse tema tão polêmico, né, Gilberto? Pouco ensinado nas igrejas. Você acredita, Gilberto, assim, já começando, a gente vai fazer tipo um bate-papo aqui, daí ele vai mostrando todo o seu conhecimento nessa área. Ô Gilberto, você acredita assim que hoje não tem um estudo assim, um percentual, mas tu achas assim que quantos por cento dos cristãos hoje no Brasil de fato são calvinistas? E a gente vai explicar o que é calvinista e o que é... Pois é. Primeiramente, eu queria dar uma boa noite aí a todos os ouvintes aqui da TV Raízes, todos os internautas também que estão aí ligadinhos.
E queria também já dizer que Charles sempre é muito bondoso, né, para comigo. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando do nosso Salvador Jesus Cristo. E com relação ao tema, como o próprio irmão falou, eu reafirmo que de fato é um tema polêmico, não é um tema novo. Eu costumo associar esse tema já na época de Cristo, quando a gente vê o jovem rico chegando para Cristo e perguntando o que eu posso fazer para ser salvo. E aí Jesus fala, segue os mandamentos aí. Aí fala, já sigo. Aí Jesus, sabiamente, para mostrar justamente que ele não estava conseguindo, que ele não era capaz de seguir aqueles mandamentos, disse, então faz o seguinte, você não é rico? Venda tudo que você tem e dê aos pobres. Eu estou parafraseando aqui, né? E ele saiu triste. E a gente vai entender esse texto quando vai continuando a leitura, né? Que Cristo fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Os próprios discípulos de Cristo ficaram confusos e perguntou, e quem é que pode? Deus disse, ninguém. Para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, a salvação vem de Deus. Então, já na época cristã, a gente vê que já existia alguns indícios dessas questões soteriológicas que pairavam sobre os discípulos em forma de dúvida e que Jesus, muitas vezes através de parábolas ou até diretamente, falava sobre questões como essa. Mas não deixa de ser polêmico. Na época de Cristo também foi polêmico. Muita gente tem um texto de João que quando Jesus fala da eleição, muitas pessoas deixaram até de seguir Jesus. Então, não deixa de ser um tema polêmico. Feito você falou, muitas vezes as igrejas são omissas quanto a esse ensinamento. Eu acho o seguinte, hoje a grande prevalência das igrejas, ela caminha em outro caminho, no caso. Ela trilha outro caminho, justamente privilegiando o livre-arbítrio. As igrejas, você fala, as igrejas de todo mundo ou as igrejas do contexto no Brasil? Eu creio que, de forma generalizada, talvez o mundo, mas no Brasil, como houve um crescimento do movimento pentecostal muito forte, as igrejas desse meio pentecostal, é natural que eles sigam essa outra linha de pensamento do livre-arbítrio. Hoje, percentualmente falando, estima-se que 20% das igrejas elas aderem ao estilo de pensamento sobre salvação, que é a soteriologia, que pensa na predestinação, na eleição. 20%, quer dizer, de cada 100 cristãos brasileiros, apenas 20 igrejas? Isso. E de fato, igrejas, né? Não tem esse estudo de cristão, mas você acredita que 1%? Sendo otimista? Acho que se for para cristãos, eu creio que em torno de 5%, ou abaixo disso, cristãos que são chamados os calvinistas que vocês falaram. Agora, infelizmente, se a gente for buscar raízes históricas, sobretudo no Brasil, os protestantes da linhagem calvinistas sempre foram meio que taxados como seitas. A gente vê na história que quando tratava de protestantes, não citavam os protestantes ou coisas relacionadas aos evangélicos que a gente conhece hoje, mas falavam da religião calvinista, como se fosse uma seita. Uma seita, uma religião. Como se fosse uma coisa à parte do cristianismo, quando na realidade não é bem isso. E muito menos, eu acredito que é até desonesto limitar os ensinos, por exemplo, de Calvino, que você citou, somente a questão soteriológica. É muito mais extenso, sobretudo na parte filosófica, onde trata de cosmovisão, tudo isso. Existe uma grande relevância para temas como esse. O tema soteriológico, que é o estudo da salvação, é apenas um braço de toda a sistematização do Evangelho. Você fala, quando Calvino escreveu as Institutas, né? A instituição da fé cristã, ele falou de diversos temas abrangidos da soberania de Deus, sobre todas as coisas, inclusive a salvação, né, Gilberto? Ele apenas sistematizou e chamaram de calvinistas
aqueles que acreditam nessa linha, que sempre a igreja acreditou. Me conta um pouquinho dessa história, porque parece-me que esse embate aí já começou, você falou, com Cristo, a igreja primitiva lá no ano aproximadamente no 4º século, né, com Agostinho e Pelágio. Me fala mais sobre isso aí, o contexto da história, quando começou Pronto, a origem do... Como o meu amado irmão aqui falou, eu reafirmo, de fato, ideias como essa já se falavam na época de Cristo. Só que, como estudo, vamos parar, vamos analisar sobre o tema da salvação, as primeiras pessoas que sentaram para debater sobre isso, sobre essa questão, foi justamente Pelágio e o Agostinho, que a Igreja Católica reconhece como Santo Agostinho, né? Nós chamamos de Agostinho de Hipona, devido à relevância que ele teve naquela cidade. E entre os dois já se falava essa questão. Quem defendia a ideia da eleição era justamente o Agostinho de Hipona. Para quem está em casa entendendo, eleição é uma escolha soberana de Deus na questão da salvação do homem. Isso. Sem olhar mérito nenhum do homem, né? A gente vai ver isso mais na frente aqui, né, Gilberto? A gente vai destrinchar. E quem acredita na visão que Pelágio defendeu, que é do livre-arbítrio, que o homem escolhe. Isso. Pois é. Escolhe ou não ser salvo, escolhe ou não. Já que o irmão Charles falou, e aí para tornar claro, hoje de fato nós estamos falando sobre o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio de fato? Como foi que surgiu o livre-arbítrio? Estamos parecendo até o Globo Repórter, né? Pois mas justamente a ideia que quem defende o livre-arbítrio, geralmente hoje, pelo menos no meio protestante, são reconhecidos como armenianos. Vamos chegar lá, porque são reconhecidos de armenianos. E as pessoas que defendem a eleição, que o homem não tem livre-arbítrio, quem escolhe para ser salvo é Deus, são chamados hoje, pelo menos no meio protestante, de calvinistas. Mas eu não quero rotular, deixar rótulos quanto a isso. A gente vai chegar lá, né? Vamos falar justamente sobre livre-arbítrio e sobre eleição. Qual os temas mais corretos, qual é o que mais se aproxima da Bíblia. E a gente estava justamente falando dos primeiros embates, dos primeiros teólogos que empreenderam discursar sobre o tema. E aí as primeiras pessoas foram Agostinho de Hipona e, no caso, Pelágio. Pelágio, apesar de ter uma certa relevância, mas a igreja da época mal deu ouvido a ela, as ideias de Pelágio. Se eu entendi, então, a igreja acreditava na eleição de Deus, sempre acreditou que Deus escolhia. Isso. Aí surge um homem chamado Pelágio, as ideias são banidas do meio da igreja, né? Ele é considerado herege? Na realidade, a igreja, no caso católica, da época, ela meio que adotou um pouco de cada um. Pegou um pouco da ideia de Pelágio. Mas mais na frente, né? Mais na frente. Isso, mais na frente. Isso, lá... 1548 no Conselho. Na época do debate, claro, quem sempre teve relevância foi Agostinho. Tanto é que os principais teólogos que influenciam até hoje o cristianismo é justamente Agostinho e Tomás de Aquino. Inclusive, uma das questões que ele defendia, né, Gilberto, é que a morte de Cristo seria que ser a expiação por diversas morrer. Jesus teria que morrer por cada um, né? Porque a salvação em si, como era essa questão da salvação? Me explica aí, por uma visão pelagiana. Vamos lá, mais para frente, é melhor a gente ver isso mais para frente, senão a gente embanana tudo. A gente está no contexto histórico. A igreja vem e baniu as ideias, adotou as ideias de Agostinho, baniu. Então, se foi no 4º século, mais de 2000 anos que essa ideia surgiu no meio da igreja e foi ganhando força a partir de 1517 com a Reforma Protestante. Isso. Que veio, que é chamado reformadores, os reformadores. Mas o que é essa ideia de reformadores? Explica aí. Na realidade, com o advento da Reforma Protestante... De 1517 com Lutero? Isso. O espírito da época
era o espírito moderno, né? A igreja estava saindo já da idade medieval, entrou no modernismo, e é natural que o restante das ciências venha acompanhar o pensamento. E como Lutero, no caso, houve a reforma protestante, que é justamente através de Lutero. Muitas pessoas pensam que a reforma protestante se limita a Lutero. Teve pró-reformadores, você podia dizer alguns pré-reformadores? Tem John Cliff, John Hus, principalmente... Esses dois também acreditavam na visão da eleição de Deus. Isso. Inclusive, John Hus, quando ele morreu, 100 anos antes de Lutero, ele disse: vocês estão matando um ganso agora, mas 100 anos à frente, Deus vai mandar um cisne. E foi justamente 100 anos depois. O nome dele era Ganso, né? O sobrenome era Hus, era Ganso. Hus é Ganso, isso. Então, todos esses pré-reformadores, todos eles acreditavam na eleição. Mas com o advento do modernismo, junto a esse espírito da época, surgiu a Revolução Francesa e seguindo o iluminismo, então, voltando ao seu raciocínio, no ano 400, aproximadamente ali 486, se eu não me engano, do quarto século e meio, quase o final do quarto século para o quinto século, houve esse debate entre Pelágio e Agostinho. Prevaleceu o Pelágio, a ideia Agostinho, desculpa, a ideia de Pelágio foi banida, é verdade, já ia trocando. Quando veio os pré-reformadores também acreditavam, veio a reforma protestante de Lutero, também rompeu com o sistema papal, a igreja caída da época. Lutero, como ele era agostiniano, da linha agostina. E engraçado que Agostinho influencia muito até hoje os pastores que fazem teologia, um seminário teológico tem muita influência. Né? É porque na realidade a igreja católica, apesar dela alegar tipo o catolicismo, ou seja, o universal, tanto é que a missa ela é realizada no único texto, em todo mundo, aquela coisa para dar a ideia de unificação, mas a gente percebe que dentro da igreja católica existe de fato algumas ramificações que no meio protestante é de igrejas. Por exemplo, os pentecostais, geralmente dentro da igreja católica, eles são representados pelo pessoal da renovação carismática, que tem essa visão diferenciada da ação do Espírito Santo. A gente vê também que alguns teólogos também influenciam, de maneira que fazem, por exemplo, até os dias de hoje, os agostinianos, alguns católicos inclusive acreditarem na eleição por conta dos escritos de Agostinho, que até hoje Pois é. E Lutero, sobretudo, ele vivia num grande dilema, porque ele vivia buscando santificação e ele percebia que ele era pecador, que ele não conseguia. Ou seja, ele se martirizava com a imagem do inferno. E eles, eu não vou conseguir, eu sou pecador, e se achava o homem mais sujo do mundo. E aí foi quando ele viu em Romanos que o justo viverá pela fé, meio que acendeu a luzinha. Plum! Epa! Agostinho. Aí foi ligando as ideias de Agostinho e começou a perceber, opa, salvação não é mérito meu, é graça. E aí foi desenvolvendo. Como no advento das ideias da época estava muito forte o antropocentrismo, surgiu Erasmo de Roterdã, que era uma pessoa bem conceituada, era católico, mas era a favor de uma reforma. Mas só que Erasmo ainda veio com as ideias defendendo o livre-arbítrio. Já Lutero não. Lutero, influenciado por Agostinho, veio defender justamente a eleição. E nesse debate, mais uma vez, ficou, no caso, evidente como ideia mais bíblica, Lutero, no caso. Os de Dort, né? São os cânones de Dort. Isso aí já foi já com Arminio, já cheguei a Arminio. Já chega Arminio, né? Já chegou lá. Dentro desse contexto histórico todo, então, Gilberto, a gente está entendendo que a igreja sempre se acreditou nessa questão da eleição de Deus, mas são duas verdades que tem na Bíblia. Nós podemos dizer assim, que existem textos que dá a entender que há a escolha do homem, e há textos que dá para entender que
há uma escolha soberana de Deus? Como isso é visto na Bíblia? Como é que você vê essa questão? São duas verdades que existem na Bíblia? Existem diversas respostas para essa pergunta. E cada uma delas tem a sua verdade. Primeiro, por exemplo, a gente olha ao céu e a gente diz o sol está se pondo. Não quer dizer que o sol está se pondo, porque a gente sabe que cientificamente isso não condiz. Então, é comum a gente ver na Bíblia, por exemplo, o mundo jaz do maligno. Quer dizer que todo mundo vai estar condenado ao inferno? Não. Tem alguma palavra, alguma linguagem, alguma frase que, tipo, como a gente tem as expressões, pode se falar uma expressão na Bíblia que venha a dizer, olha aqui, um texto que venha Mas quando tem duas verdades na Bíblia, como ela é chamada? Duas verdades absolutas, por exemplo. Deus é um só, mas existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São duas verdades. Certo. E pronto. Essa, no caso que eu falei, é uma das questões que a gente tem como, tipo, argumentar, porque existe de fato essa questão da linguagem. Outra questão que a gente também tem que levar em conta, que nem todos os textos bíblicos que se falam, que aqui, por exemplo, se eu for lá em Timóteo, a gente vai ver que Deus quer salvar a todos. A gente vai ver, aí o cara olha só, tá vendo, Deus quer salvar a todos e tal. Se a gente for ver o contexto, a gente vai perceber que de fato não é aquilo que ele quis falar. Todos, né? Não é todas as pessoas, mas são todos os povos. A gente pode citar esse texto aqui, já entrando em algumas passagens da Bíblia, e João 3,16, né, Gilberto? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pensam, mas tem a vida eterna. Quando a gente fala assim, Deus amou o mundo, aí o armeniano diz, olha aí, a salvação é para todos no mundo, a salvação é universal, é para todos, Cristo morreu por todos, a salvação é para todos. Você escolhe ou não, mas quando você vai mais para frente ele restringe, né? Então é como se fosse aquele professor, né? A gente sempre diz isso, né? Que chega na sala de aula e diz assim, Gilberto, me corrija se eu estiver errado. Tá todo mundo aqui, mas é todo mundo no mundo ou só os alunos? Quando ele diz todo mundo os alunos. Todo mundo no mundo, não. É todo aquele que nele crê. Restringir o grupo, não é isso, Gilberto? Pois é. E aí a gente... São todos que creem. Aí você vai, pronto, é o que crê. Então, quem é os que creem? Então a pergunta seria essa. Quem pode crer, né? Aí você pode ir para Efésios 2:8, entre outros. O que é Efésios 2:8 diz aí? Sois salvos pela graça mediante a fé. E isso, ou seja, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a salvação quanto a fé seria o dom de Deus, os dois? Pois é, na realidade a salvação só é possível porque antes Deus trabalhou o nosso coração, quebrantou, e a primeira característica de salvação numa pessoa é reconhecer o pecado. Ele até já falou, antes do Espírito Santo vir, ele falou que estava para vir o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado. Então, não sou eu que me convenço. Até na oração a gente fala assim, obrigado Deus porque me salvasse, porque me tirasse da lamação. Ninguém vai orar dizendo eu me salvei, eu me tirei do pecado. Pois é, então é aquela coisa, eu dizer que o homem não escolhe a Deus não é tão bem correto, porque o homem escolhe a Deus, mas o homem só é capaz de escolher a Deus porque antes Deus já trabalhou no coração dele, sem que ele escolhesse ou não. É perfeitamente natural isso na vida de muitos. Eu, inclusive, conheço um amigo meu que nem tinha pisado na igreja, mas de repente ele disse que passava pela igreja lá em Recife, numa igreja batista, e sentia a necessidade de entrar. E percebia que a vida dele não estava boa. Ele bebia, ele tinha uma vida totalmente desgarrada. E ele disse, rapaz, isso está muito errado. Minha vida está... Isso é uma ação já do Espírito Santo que vai convencer. O Espírito Santo já tem entrado nele, convenceu ele do pecado. A grande diferença, talvez, nos dois pensamentos é isso, né, Gilberto? Só abrindo um parêntese aqui. Basicamente é isso. Isso torna a visão da Bíblia totalmente diferente. Deus toca no meu coração e me convence do pecado. O arminiano acha que abre o coração, isso não tem canto nenhum na Bíblia, né? Abre o coração. Primeiro eles acreditam que vem um arrependimento. Vem um arrependimento para depois. Pois é, mas o Espírito aí Santo... a gente vê que a gente só consegue o arrependimento porque o Espírito Santo já entrou na pessoa. Então volta para Deus e convenceu o pecado. Então voltou por isso Deus, que o texto fala, sois salvos pela graça, ou seja, você não tem mérito nenhum, é a graça, foi Deus te deu de graça. Falando da visão, mediante a fé. Falando da visão católica aí que você falou que
quando no anos 400, voltando para o contexto histórico, Pelágio, aquela ideia foi banida. Aí em 1517 houve a reforma protestante que nós falamos aqui. Aí em 1548 a Igreja Católica fez uma contra-reforma no Concílio de Trento, não é isso? Isso. Que durou aproximadamente 17, 20 anos. Mas nessa contra-reforma eles adotaram o sistema semi-pelagiano. Como foi isso aí, Gilberto? Foi uma emendazinha que eles fizeram para agradar gregos e troianos, né? Para acabar com aquela confusão. Porque, na verdade, na Europa, a Igreja Católica estava sobre grande... meio que foi descortinada toda a situação que vivenciada pela Igreja na ocasião. E eles teriam que tomar uma posição. E na ocasião, eles acabaram que tomaram algumas medidas onde privilegiasse o maior número de pessoas. Até porque já estava, com o advento da imprensa, a coisa já estava muito espalhada. E aí, uma das formas que a igreja, na ocasião, se utilizou foi justamente essa emenda. Vamos lá, agradar os... Então, a emenda foi assim, ele adotou o semi-pelagiano. A gente pode explicar ao pessoal, né, como é que é, né? Isso. Ele pegou a ideia de Pelágio, como ele tinha banido, ela tinha banido no quarto século, não podia negar, porque a predestinação, muitos textos na Bíblia falam, não tinha como negar. Aí o que é que ela faz? Ela adotou a presciência de Deus, que Deus veria no futuro, por exemplo, que Gilberto iria aceitar ele, então aí Deus salvou. É isso aí, o semi-pelagiano? Mais ou menos isso? Isso. O semi-pelagianismo, na realidade, é... a presciência de Deus, que Deus usaria a presciência. Isso. Na realidade, isso aí é mais proveniente de Armínio já. O semi-pelagianismo é como se fosse, tipo assim, Deus escolhe, mas também o homem tem... É tipo assim, o homem faz metade e Deus faz a outra metade. Tipo assim, Deus tá lá estendendo a mão, mas só... até a metade do caminho, isso, o homem vai com a outra metade. Ele fica aqui esperando e o homem fica... Só se o homem botar a mão, aí ele puxa, né? É meio que isso. A ideia da presciência já foi justamente no próximo debate, porque passando o tempo, surgiu lá na Holanda um teólogo conhecido como Jacobus Armínio, que ele justamente deu prosseguimento a essa ideia do livre-arbítrio. Na realidade, o que se sabe muito de Armínio é que ele era calvinista. Ele acreditava, ele levou apenas para um debate, seria isso? Talvez ele falando que ele era professor, e ele levou esse assunto para a sala de aula, e talvez os alunos achavam que... Os remonstrantes. Os alunos dele acharam essa ideia interessante e sistematizaram a ponto de levar para... Eles levantaram 5 pontos para combater as ideias de Calvino. Isso. Calvino que assumiu para ter as ideias da eleição. Da eleição. Calvino não escreveu aqueles 5 pontos. Na realidade, os 5 pontos foi justamente no Sínodo de Dort, a resposta que deram aos alunos de Armínio. O Sínodo de Dort foi que decidiram, os maiores teólogos da época reunidos no Sínodo de Dort, decidiram que aquelas ideias eram heresias, foram banidas no meio da igreja. Isso. E por que tu aceita hoje, se naqueles os teólogos da época, todos os teólogos, é interessante isso, né, Gilberto? Hoje o livre-arbítrio... Disso aqui eu já vou fazer uma pergunta. Você cita grandes teólogos aqui, já vou te fazer uma pergunta. A gente vê aí grandes nomes aí, pré-reformadores, antes, depois. Tem Charles Spurgeon, tem de Batista, tem grandes. Hoje tem grandes teólogos também. Você cita algum que seja arminiano, assim, que tem grandes teólogos? Não, tem. Eu creio que... Eu gosto muito, por exemplo, de C.S. Lewis. Ele era anglicano e ele comunga com o arminianismo. Tem bons teólogos dos dois lados. É claro que como a gente tem a tendência de crer na eleição... Vai ler mais livros da eleição, isso, né? Mas assim, a gente encontra, por exemplo, C.S. Lewis, Russell Shedd. Tem alguns, por exemplo, eu interessante de Norman Geisler. E pelo que eu entendi na literatura dele, eu percebi também que ele acredita nessa liberdade do livre-arbítrio. A gente vai para um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. E vamos voltar com textos bíblicos, né? A gente está chegando, a gente falou mais da parte inicial do contexto histórico, das ideias, como surgiram, para a gente ir para a parte bíblica da coisa, para a gente ver
E pegar fogo o negócio, né? A gente vê algumas questões aí da questão da soberania de Deus sobre a salvação. Então vamos para um intervalo comercial e voltamos já já. Seara apresenta o presunto mais gostoso, o bacon mais saboroso, aquele frango temperado no ponto certo, pelo menos do melhor com a melhor qualidade. Você não precisa abrir mão nesse momento. A Seara tem ingredientes selecionados para garantir a melhor qualidade para nossos consumidores, porque a gente sabe que o mais importante agora é surpreender de um jeito novo. Seara, a qualidade vai te surpreender. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Graça e paz a todos os amados irmãos. No instante passa, o tema é bom, né? O tema é polêmico, a gente fica aí, o tempo voa. Agora, Gilberto, eu tenho uma pergunta. Se os Sinos de Dort considerou aquelas ideias heresias, né, na época, os teólogos, tudo, e por que, então, essa ideia perdura hoje? Na realidade, é feito eu falei, muitas vezes depende muito do espírito da época. Por exemplo, hoje nós estamos vivenciando o chamado pós-modernismo. E esse espírito ele muda a música, muda a arte, no caso a arte plástica, em geral. Arte de um modo geral, que Deus se manifesta também através das artes. Isso. Ele vai mudando todas as ciências e é comum também que esse espírito atual mude também um pouco da teologia. A gente viu isso, a gente viu a teologia sendo mudada na Idade Média, no modernismo e hoje no pós-modernismo. Por exemplo, hoje a sociedade quer pintar Cristo como, por exemplo, um revolucionário. Uma pessoa que ama todo mundo. Tanto é que é tão em voga hoje essas frases, Deus odeia o pecador. Aliás, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Que não tem embasamento bíblico. Pois nenhum, é. Né? Quando fala... Ele odeia o pecado, tem textos na Bíblia que mostram. Isso, quando a gente condena algum tipo de pecado, aí já diz, você é intolerante. Você quer julgar. Você quer julgar? Não, Jesus é amor. Na reta justiça, a palavra a gente pode julgar. Né? Jesus é amor, Jesus ele ama todos, sem distinção de fato. Cristo, Deus é amor, mas também ele é justiça. E assim, só que hoje... como o espírito pós-moderno é justamente isso, uma pluralidade de ideias, que não existe verdade, tudo é verdade, todo mundo se aceita, né? A Bíblia é parcial, acredita parcial. Pois é, tudo é relativo. Acaba que isso desemboca também na teologia. Tanto é que hoje está surgindo os coxes, né? Teólogos coxes, que justamente falam o que o povo quer. Nossa, como falam heresia esses pois caras. Né? E tem seguidores, né? Cristão, né? Eu vejo muitos cristãos postando no status. Pois é. E cristãos sinceros. A gente vê que são pessoas sinceras, mas que pelo fato do desconhecimento... Aquela teologia que enche o ego, né? Pois é. Autoajuda. Como hoje o espírito pós-moderno é justamente essa pluralidade, aí fala, não, Jesus amava todos, pecador e tal. Mas na realidade a gente não vê isso. Inclusive a gente vê Jesus, por exemplo, tendo grandes embates com os fariseus. A gente vai entrar nos 5 pontos que chamados pontos calvinistas, né? Agora, isso...
isso que a gente perdura no nosso século hoje veio com o movimento iluminista a partir do ano de 1800? Você acredita nisso? Isso. Era justamente isso. Como eu estava falando, hoje a gente tem esse pós-modernismo. Vivemos no pós-modernismo. Explicando ao pessoal de casa, o movimento iluminista foi um movimento filosófico, científico, Isso. político, social. Surgiu na era moderna já. E religião, né? Que na era Isso. moderna impactou que o homem passou a ser o centro de tudo. Pois Inclusive é. na religião. É isso que eu estava falando, que no pós-modernismo, nos dias atuais, o espírito da teologia é esse. Deus ama todos. Não quer ninguém no inferno, tal, Deus vai salvar todos. Universalismo. Todos são Isso, salvos. é que Deus ama todos sem distinção e tal. Deus não é tão mal de jogar alguém no inferno para Pois sofrer. é. Vai expurgar o pecado e vai ser salvo, né? E pra gente entender o porquê o livre-arbítrio é tão expandido hoje, é justamente entender o espírito da época no qual ela foi ela foi aberta a ideia. Na ocasião, foi justamente na idade moderna, na era moderna, aliás, e nessa era, justamente, se criou um otimismo muito grande na sociedade, onde o homem era capaz de responder a todas as questões, todas as interrogações da vida, e com esse otimismo, que foi espiritualizado na época, também entrou na teologia. Como o homem passou a ser o centro das atenções, na teologia também seguiu essa mesma dinâmica, criando assim uma relevância para o livre-arbítrio. Por que o livre-arbítrio cria essa relevância? Porque se eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu sou salvo ou não, logo o poder está comigo, no homem, e não em Deus. Embasamento bíblico para a gente ver, por exemplo, os 5 pontos do calvinismo, né? Você pode falar aí, por exemplo, do que é a ideia dos 5 pontos que a gente explicou, como surgiu. Calvino não criou esses 5 pontos, né, Gilberto? Isso, foi justamente no Ele sínodo sistematizou o ensino e o sínodo de Dort. Isso. O sínodo de Dort, os chamados remonstrantes, que eram os alunos de Armínio, chegaram com alguns pontos para ser levado em consideração, e foi justamente respondendo a esses pontos desses remonstrantes que surgiram os 5 pontos. Certo. Aí, os 5 pontos quais seriam do... Pronto. Os 5 pontos o primeiro ponto é a depravação total. O segundo é a eleição. Só rapidinho, a depravação total para quem está em casa. O que é a visão dos que se intitulam calvinistas, que chamam? A depravação total, e cresce que esse primeiro ponto ele é universal entre calvinistas e armenianos. Os dois acreditam, né? Isso. Que o homem é pecador por natureza, ele já nasce pecador. A Bíblia deixa isso muito claro no Salmo, que em pecado me concebeste, se não me engano, Salmo de Davi, 50. fui concebido em pecado. Isso. A gente vê no livro de Jeremias que o coração do homem é enganoso, a gente vê no livro de Romanos que não há um justo sequer. Romanos 3,10. Pois é, a gente vê o próprio Paulo, o homem de Deus, que ele dizia que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse acaba deveria fazer, não faço. Então o homem é totalmente mal, né? Já nasce. A ideia se você não justamente educa uma criança, ela vai virar um monstro. Então você nasce já mente, tudo, né? Já nasce com a raiz do pecado. Existe aquela ideia meio errônea de dizer que a criança ela nasce pura, bondosa, e que a sociedade a sociedade corrompe. Mas não, isso não é verdade. Até porque eu tenho uma filha novinha e quando ela tá com fome, respeita, sai de baixo, que ela grita, ela berra, querendo o gagal dela. Eu já tenho outra filha maiorzinha e ela ainda, a gente considerando inocente, tá brincando com a amiguinha, com a prima, puxa o brinquedo. Aquilo já é a raiz do pecado, que o homem já nasce com Foi ela. você, ela vai dizer não foi. Já mente. E é justamente entender a depravação total do homem que a gente meio que esclarece a falha do livre-arbítrio. Porque se existe um livre-arbítrio, então pare de pecar. Não Tente consegue. parar. Não existe essa possibilidade. Todo dia, eu particularmente, eu peco. Pecamos com atitude, com omissões, com Pois pensamentos, todas as formas agredimos a santidade de Deus. Agora o segundo ponto, qual é o segundo ponto? Talvez eu perca na ordem. Mas acredito que Tulip em inglês. eu acredito que o segundo ponto é a eleição incondicional, né? Sim. A eleição incondicional, ela
ela fala justamente que Deus, de forma soberana, é quem escolhe. Aí é polêmica, Sem, né? sem mérito algum do homem. Por isso que é incondicional, ou seja, sem condição alguma, Deus escolhe aqueles que vão ser salvos. Aí é que entra boa parte da A polêmica. passagem de Cristo que diz assim: foi eu quem vos escolhi, não foi vós que me escolheu. Essa questão da escolha, o armeniano diz que essa escolha foi para apenas uma missão de levar o evangelho. Não faz sentido, né, Gilberto? Porque assim, estaria escolhendo Cristo e deixando o homem um arbítrio. Mas se ele escolheu, ele não salvou também para que houvesse a pregação? Parece que é incoerente. É um artifício das pessoas que acreditam no livre-arbítrio de caracterizar, porque assim, na Bíblia tem eleição, tem predestinou, tem... A quem Deus chamou, a quem Deus predestinou, a quem Deus de antemão escolheu. Pois né? ele não tem como negar ele que não tem como negar que não tem, que tem. Acabou-se. Só que o que ele faz para se sair dessa verdade que está tão aparente nas Sagradas Escrituras? Eles começam a dissociar, tipo, existe uma eleição para o serviço. Aí sim, Deus escolhe. Mas para salvação não, né? Pois é, mas para salvação não. Mas aí, partindo desse pressuposto, se existe o livre-arbítrio, então por que o homem não teria arbítrio para também escolher se quer servir ou não? Não quer servir, não quer essa missão. Não quer essa missão. É só perguntar a Jonas, né? Jonas vai dizer direitinho, né? Outra questão, né, Gilberto? Como a gente sempre conversa isso, como é que Paulo não teve escolha nenhuma? Paulo ia com cartas do sumo sacerdote Caifás para uma província que pertencia a Roma, ele como cidadão romano, perseguir, matar, torturar os cristãos. Aí Cristo encontra ele, aí ele tem aquele encontro, a gente tem a conversão, quando ele está cego lá na rua direita, que é a capital de Damasco, lá na Síria, que é Damasco, a capital da Síria, o profeta diz assim: eu não vou lá porque ele mata os cristãos. Ele diz assim: mas ele é um escolhido meu para sofrer pelo Pois é. Paulo não teve escolha, né, Gilberto? Pois é. Foi... você que vai me servir. E o interessante é que a gente vê, por exemplo, duas situações distintas. Porque eu falei, Jonas, Deus pediu para Jonas ir pregar em Nínive. E Jonas não queria, porque aquele povo não era judeu. E Deus queria salvar aquele povo, mesmo sem ser judeu. E é tão interessante que ele só falou 5 palavras no idioma dos ninivitas, que ele falava aramaico e hebraico, e eles se converteram. Se arrependem porque senão serão destruídos. 5 palavras e aquele povo se converte. Pois é, e todo mundo conhece a história de Jonas. Ele relutou, aí veio um peixe grande e o engoliu. Passou 3 dias na barriga desse peixe. E ele só foi sair quando foi fazer a vontade soberana de Deus, né? Então... aquele propósito do qual que era para salvar aquele povo. Agora tem outra passagem interessante, quando Cristo diz assim: ai de ti, Corazim e Betsaida, né? É isso que eu ia chegar. Nessa situação de Jonas, Deus queria salvar aquele povo. Deus queria, Jonas que não queria. Aí a gente vai para o Novo Testamento ver esse texto que é em Mateus 11, que fala de 2 cidades impenitentes, que é Corazim e Betsaida. Corazim e Betsaida, que viram os milagres de Cristo. Isso, aí ele até fala, se os milagres que foram feitos aí fosse feito lá em Tiro e Sidom, ele já muito tempo já teria se convertido e vestido pano de sacos. E a gente pergunta, por que não sabia e por que não foi? Aí, a única resposta que qualquer pessoa acreditando na eleição ou não diria é porque ele não quis. Então, é justamente isso. Por mais que queiram sair de uma eleição, mas... Por exemplo, desde o Antigo Testamento, Deus escolheu a nação de Israel. Por quê? Era maior, era mais forte? Não, ele escolheu. Romanos 9 também fala da escolha, né, Gilberto? Que os armenianos até falam que foi uma questão de escolha de povo. Seria pior predestinar um povo inteiro. Pois é. Não existe diferença entre predestinar um povo inteiro e uma pessoa só. Pois é, e Romanos 9 é um texto que eu acredito que é o estandarte das ideias da eleição, né? Que ele fala, ainda nem era Jacó e Esaú nascidos. Não tinha feito bem ou mal, obra nenhuma. Pra ter obra nenhuma, pra dizer, pronto, vou escolher ele porque ele é bonzinho. Porque aí Deus podia usar... Jacó. O menor vai servir o maior, inverteu a questão da primogenitura, né? Contra todos os da época. E Deus diz, me agradei de um e me aborreci pro outro. Não tinha feito nem bem ou mal, Deus não usou presciência, nada, né? Pois é. Aí não tem como questionar. E quando a gente pergunta até pro armeniano, explica Romanos 9, não tem saída ali. Infelizmente as pessoas assim que ainda sustentam essa ideia, e que são boa parte dos cristãos, sustentam essa ideia por conta disso. É isso que eu digo. Não é que
que essas pessoas pegaram a Bíblia e foram, quer ver. Não, é porque, tipo assim, é mais condizente com o que ela acredita. E a gente não faz teologia com o que a gente acredita. A gente faz teologia com o que tem na Bíblia. Ou necessariamente ter que entender como é que anda lado a lado, e a gente podia até falar isso depois, né, Gilberto? Porque o tempo é tão escasso. Como é que anda lado a lado a responsabilidade do homem e a escolha sobre isso? Para Deus é muito fácil de distinguir isso. É a antinomia que é justamente isso. A antinomia são duas verdades da Bíblia. Existem, de fato, alguns textos na Bíblia que dá a entender que talvez exista uma vontade do homem assim de buscar a Deus, mas é feito, eu falei, existe. Primeiro a gente tem que entender o contexto. Segundo, a gente tem que levar em consideração a linguagem, feito eu falei. A gente muitas vezes fala o sol se pôs, mas o sol não se põe. E uma coisa interessante, só de interrompendo o teu raciocínio aqui um pouquinho, vai dizer assim, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então há um chamado universal para todos, mas os escolhidos, ninguém se escolhe, há um agente externo que escolhe. No caso da salvação, Deus escolhendo. E tem alguns crentes que falam que essa ideia da eleição é só de Paulo, mas Jesus falou isso, muitos são chamados, poucos escolhidos. Se você for ler o livro ninguém se escolhe, há alguém que escolhe, né? A gente for ver o livro de João, está repleto de textos que falam da escolha soberana. Paulo talvez é o que mais falou da predestinação. Pois é, porque já falando de predestinação. Foi um dos apóstolos mais assediados quanto às ideias, essas ideias dos judaizantes, né, que vinham, não, você, tudo bem, acredita em Jesus, é bom, é isso mesmo. Mas Paulo falou de forma incompleta. Para você ser cristão verdadeiro, você, além de crer em Cristo, tem que fazer as obras da lei e tal. E Paulo já legalismo de forma contra essa ideia, que é aí que eu digo, que é justamente a ideia do livre-arbítrio. E até se a gente for ver na prática, Charles, se a gente acredita, e isso é universal de todo cristão, que Deus é soberano, se Deus é soberano, Ele é soberano. Sobre tudo. Eu pergunto isso a uma menina, se Ele quiser salvar, Ele vai salvar, se Ele quiser, vai. Então, agindo Deus, quem impedirá? Então Deus não salva porque respeita um arbítrio de um homem, onde Romanos 3,10 diz que ninguém quer Deus, ninguém quer de fato. Né, é justamente isso, porque existe um espantalho sobre a ideia da eleição, como se Cristo estivesse pegando uma pessoa assim pela beca, vem, e o cara não quisesse, venha. A gente fala esses textos bíblicos, tem muitos mais textos bíblicos, são muitos, né? Aí quando você começa a falar isso aqui. Quando a gente fala, não, é verdade, tem a depravação total, o homem é ruim, Deus é soberano mesmo sobre todas as coisas. Agora a gente explica tudo quando no final, mas eu escolho. Então não faz sentido, Gilberto, a gente mostra todas as evidências. Quem acreditar que tem porque ele fala de forma correta, ele escolheu, mas ele não sabe que ele só foi capaz de escolher Deus porque Deus escolheu. Ele diz numa passagem, né, que ele tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne no homem, né, Gilberto? Pois é. Deus dizendo isso, então é uma obra dele. E aqui tem um texto também que diz assim, Gilberto, aquele chamou, porque tem uns que diz muito desonestamente, diz isso, Gilberto. Então eu sou salvo agora, eu vou fazer o que eu quero, porque aí eu vou fazer tudo de errado e eu vou ser salvo mesmo. Muito desonesto, porque a Bíblia diz que Deus chamou, santificou e justificou. Ele fez a obra completa, né, Gilberto? Pois é. E eu tenho um texto muito interessante que eu digo sempre às pessoas o seguinte, porque eu também acredito na linha calvinista, né, Gilberto? Que Deus é tão maravilhoso, nosso Deus, porque quando ele fez a obra completa, a obra na cruz, inclusive é um dos pontos aqui, né, Gilberto? A expiação limitada, né? A gente pode falar desse agora? No terceiro ponto do calvinista, mas você quer ler alguma coisa? Não, a expiação ilimitada é justamente isso, que a morte de Cristo na cruz, ela foi limitada aos eleitos, porque existe duas ideias erradas. A primeira, que é a universal, né, que Cristo vai salvar todos, que Cristo morreu por todos. Isso não é bíblico, porque a gente percebe diante das Sagradas Escrituras que algumas pessoas vão queimar no fogo do inferno eternamente. E também existem algumas pessoas que acreditam que Cristo abriu uma porta de salvação e não efetivamente salvou. Mas essa ideia também não coaduna, porque se Cristo morreu na cruz, abrindo uma porta de salvação... Morreu por todos, se morreu por todos. E ele morreu pelos pecados, como a gente vê na Bíblia, se ele morreu pelos pecados... Sendo o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E vamos lá, eu exercendo o meu livre-arbítrio. Eu disse, não quero Deus não. Aí eu vou pagar 2 vezes a mesma coisa que ele já pagou na cruz, eu vou pagar de novo. Deixa a gente explicar melhor para entender. Quer dizer que
se Cristo morreu por todos, né? Como eu disse aqui, ele morreu por todos. Então, os pecados de todos estão perdoados. Aí a pessoa não quer Deus e vai pro inferno pagar pelos pecados que Cristo já morreu pagando. Não faz sentido, né? E tem outra coisa, se a porta de salvação é isso, é 2 vezes o mesmo pecado, a mesma dívida pagar. Pode pagar a mesma dívida. Se você acredita que ele abriu a porta de salvação, você está dizendo que o sangue de Cristo não tem poder para salvar. Justamente. E outra coisa mais interessante, Gilberto, a morte de Cristo na cruz só tem eficácia quando eu aceito. E por muitos ele morreu em vão, porque ele morreu por todos e aquele não vai aceitar, ele morreu em vão. Isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o sangue de Cristo não tem poder. E pior, veja o meu poder, viu? Eu vou aceitar Cristo. Eu aceitei, quer dizer, eu tô errado, tô troncho aí, eu aceitei Cristo. Ó. Aí vamos lá, aceitei. Vamos lá, e ele... A morte de Cristo na cruz só vai ter eficácia porque eu aceitei. É muito, né? É muito poder. Eu sou o poder. Pois é. É isso que eu digo. Uma dica que eu sempre digo a todas as pessoas, para deixar uma coisa mais fácil para leigos, é que toda teologia que tira a soberania de Deus, ela está errada. Se a partir do momento que o que você crê tira a soberania de Deus, então não é de Deus que você está falando. Porque Deus é soberano. Isso é universal. Deus é soberano. Logo, se Deus não é soberano na minha salvação, então ele deixa de ser soberano. Porque o soberano ele é soberano em tudo. Uma das coisas assim também desonesta é que Deus achar que Deus, por exemplo, Deus é tão ruim, Gilberto, de salvar um e condenar o outro, porque seria uma predestinação dupla, de salvação e para perdição. Mas a gente sempre diz, né, Gilberto, assim, pense no lado contrário, né, Gilberto? Deus é bom, estavam todos perdidos e ele quis salvar alguns por critérios que só ele conhece. E não pode ter sido mérito. Ver no futuro que Charles ia aceitar a ele, aí era meritocracia, não seria miséria, não seria graça. Eu sempre levo uma ilustração para se entender melhor a eleição, porque de fato, quando se fala de eleição, logo, eu já sou acostumado. A primeira questão que vem você está me mostrando na Bíblia tudo isso. Estou vendo aí. Estou vendo e tal, mas sendo assim Deus é injusto. Por que ele só escolhe alguns e não escolhe todo mundo? Ou porque ele só escolhe alguns e outros não? Ele não deixa de escolher outros. Porque eu tenho que pregar se a pessoa já é salva. Essas coisas. Na realidade, porque é a ordenança de Cristo. Na realidade, você não sabe quem é salvo. Na realidade, ele não escolhe uns e outros não. Na realidade, todos já estão condenados ao inferno. Ele só tira alguns de lá. Aí você me pergunta com que critério? A Bíblia deixa muito claro que é graça. Isso a gente não sabe explicar e nem o armeniano, nem o calvinista vai saber explicar. E o próprio Paulo também não soube explicar. Pois sondáveis teus domínios e tuas riquezas das profundas. Pois se você quer ver essa tensão, Paulo passou por essa tensão também. As profundas riquezas do saber e do conhecer de Deus, não sei, meu filho. Pois ao falar sobre essa questão da eleição, na realidade eu vou até ler aqui para depois não dizer que eu estou falando a minha visão da Bíblia, parafraseando ela, mas eu vou deixar aqui muito que a gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Paulo falando aqui no Romanos 9, a partir do versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Olha aí. Ele usa a misericórdia se ele quiser, né? Não depende de mim correr ou me esforçar. Não sou eu que estou inventando não, amigos. Olha, tá aqui na Bíblia, viu? Pega aí a sua Bíblia, veja aí Romanos 9, 16. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aí ele continua. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Ele já está falando naquela questão lá de Êxodo. E ele continua. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então ele pode endurecer o coração da pessoa. Basta ele querer, tá dizendo? Pois pronto. Paulo falou isso aí para aquele pessoal lá em Roma. E com certeza isso aí deve ter suscitado um grande barulho. Como Deus, assim? Como assim Deus endureceu? Que Deus eu que amoleço meu coração, como é que ele endurece? Aí Paulo, sabendo dessa confusão, Paulo continua aqui no versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que ele se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Agindo Deus quem pede. Agora assim, Gilberto, eu pensava assim o seguinte, Deus é injusto, porque eu ia dizer a Deus lá no céu, por que tu, meu Deus...
por que tu não tá me condenando ao inferno? Mas vê o que a Bíblia diz aí. Continua, Gilberto. Aí, pois é, aí ele falou isso, tu me dirás, feito o irmão falou, e aí Paulo ele faz a pergunta retórica e ele já responde. Ele diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Não, por que tu me fizeste assim, Deus? Pode eu que sou feito dizer a quem me fez. Porque... Aí ele continua, usando uma ilustração. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro vaso para desonra? Então Deus fez um vaso para a honra do mesmo barro e um para desonra. Fez os filhos da ira, os filhos da perdição e os filhos da salvação. Pois é. Aí, aquele texto que a gente falou, está aqui no versículo 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, ele fala de Jacó e Esaú, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que o chama. Se você em casa quiser ler também Efésios, você começa por ali, não, você vai ver a predestinação pura ali. Pois é. Já fora dita ela, a mãe do Jacó e de Esaú: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Não tinha nascido, não tinha feito bem ou mal, não tinha feito obras nenhuma. Foi por uma escolha, por propósito de Deus, conforme a eleição, porque Deus quis. E depois ele continua dizendo, né? Tem misericórdia que eu quiser, eu vou ter misericórdia. Se não quiser, eu não vou ter. Aí você pode dizer, mas isso é um texto perdido aí em Romanos. Não, eu tenho Romanos vai-se embora por aí, de 8, eu 9 tenho diversos. Leia João, leia qualquer livro da Bíblia, eu vou te mostrar um texto que fala da eleição. Agora eu desafio a você achar mais de 30 textos que venha... Não tem. Quando eles falam lá de João 3,16... Não existe nem na Bíblia a palavra eleição. Não existe. Mas eleição tem, né? Eleição, predestinação. Qual é o outro ponto que a gente falou aqui? A expiação limitada, em seguida vem a graça irresistível, né? A graça irresistível é justamente aquela ideia de que a graça de Deus, que nós somos salvos pela graça de Deus. Isso a gente vê bem claro, isso em Efésios 2, 8. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós somos salvos pela graça. E essa graça, que a gente é salvo, ela é irresistível. Ou seja, eu não tenho poder para resistir. Você pode até resistir por um período, mas depois, de um jeito ou de outro, Deus usa as circunstâncias para que você seja alcançado pela graça. A graça, ela é irresistível. A gente costuma dizer assim, né, Gilberto, que quando o chamado seria, você passa, tá lá o nome, te chamando lá com uma placa lá na igreja, venha nos visitar, ou assim, né? Aí quando você vai, que esse é o chamado, quando você entra, né, Gilberto, que você tem a ação humana de abrir a porta, que entra só os eleitos estão lá dentro, né? Seria mais ou menos assim. Pois é. Existe talvez uma ideia errada, como se a gente fosse bonecos... Marionetes. Coça a cabeça agora. Se a graça a gente tem, então a gente é marionete. Não. O texto não quer dizer que a gente é marionete. O texto é feito, a gente falou, o Espírito Santo já antes entra no nosso coração e convence a gente do nosso pecado. De forma que a gente quer Deus. Não é que Deus fica puxando contra a nossa vontade, a gente quer Deus. Feito, eu falei do meu amigo. Meu amigo não estava indo para a igreja alguma, mas ele já estava percebendo que a vida dele estava totalmente errada. Ele só precisa mudar, essa minha vida não dá. E ele passava pela igreja batista, da Capunga, lá em Recife, e sentia aquele desejo de entrar na igreja. Só que ele tinha vergonha. A nossa igreja central da Batista. Pois é, ele tinha vergonha. E dia após dia ele passava para ir ao trabalho e sentia essa vergonha de entrar na igreja. Um certo dia ele tomou coragem, entrou, ficou, até hoje está lá na igreja. Ele não buscou, não foi ninguém que tipo assim... Eita, a ideia dele foi convincente. Não. Da mesma forma como Paulo foi chamado, mesmo sem querer, sem escolha nenhuma, porque Paulo, quando estava a caminho de Damasco, ele não estava pegando e meditando, rapaz, será que esse Cristo é verdadeiro mesmo? Não, ele estava saindo de maneira obstinada para matar, prender e torturar os cristãos. E do nada Cristo alcançou. O ladrão da cruz, né, Gilberto? Tem 2 livros sinóticos que dizem que ele estava zombando de Cristo. Aí Lucas fala que de repente ele... Não, tu és o filho de Deus, tu não mereces estar aqui, nós merecemos, que de repente ele dá uma virada na chave. Por quê? Por que ele fez isso, né? Porque ele era um eleito, né? Ali
Pois é. E tem até um pensamento que diz assim, um ali era o eleito, para que a gente diga, nossa, tem eleição, e outro foi condenado para que a gente não se iluda, né? Pois é. A gente vê isso no Paulo. Paulo, naquela confissão de fé dele, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Em seguida, Jesus disse, tu és bem-aventurado porque não foi carne que te revelou isso. Nem sangue, foi o Espírito, né? Foi o Espírito, ou seja, ele só foi capaz de inspiração. fazer aquela afirmação porque antes o Espírito Santo já tinha entrado no coração dele e transformado. Testificado sobre Ele Cristo. já... Jesus falou isso, que o Espírito Santo iria testificar sobre isso. Pois é, ia convencer o mundo do pecado. Então, por isso que a graça é irresistível. A graça é irresistível porque, não é porque ela pega você à força. O arminiano acha que Maria pode Neto. resistir à graça, né? Deus Pois querendo é. salvar o homem não, eu não quero. Deus, pois é. Deus, O venha, até por pode favor, falar- pedindo, né? Por favor, eu quero te salvar. Pois é, existe... Eu não consigo ver Deus desse jeito, pois né? é. Orando pro homem pra Infelizmente, pintam até a gente vê até em músicas bonitas até, a gente vê pessoas e pessoas chorando, se convertendo, mas pintam um Deus muito que chega a dar pena do bichinho, rapaz. O bichinho tá pedindo, né? Meu pai, eu te A quero. gente diz assim que ele não é o El Shaddai, é o El Shadinho, né? Pois é, que Não é o eu todo não poderoso. creio num Deus que conhecido como soberano e tá lá implorando. Não, ele efetivamente quer salvar, ele salva. E Logo acabou. pensa assim, se realiza, né? Pois No nosso Deus. é. O Deus verdadeiro, ele não tá... o Deus verdadeiro é que tem o livre-arbítrio, não o homem. E o último ponto é justamente... Se o homem tem um livre-arbítrio, imagina Deus que criou todo que não teria, né? Então, de Pois é. escolher, né? Se existe o livre-arbítrio, perguntar a mim se existe... Claro que existe. Deus tem, né? Deus, é ele que tem, eu não. Até porque se eu for exercer meu arbítrio, é pecado, pecado. Se não existe... Um arbítrio seria livre para arbitrar, né, Gilberto? Livre na escolha. Mas imagina, se eu sou inclinado para o pecado, como é que eu sou livre, né? Eu não tenho Pois essa... Pois é, já peco. a única... Pronto, uma coisa muito simples de mostrar que o enfraquecimento dessa ideia do livre-arbítrio é dizer, tu tem o livre-arbítrio, então... Beleza, para de pecar. Para de pecar, deixa, eu quero deixar de pecar. Eu vou deixar agora, viu? Apesar de existir alguns pastores, alguns líderes aí que tem até um lema lá que hoje não peque não, porque é como se fosse diariamente. Como se conseguisse, né? E qual é o último ponto, Gilberto? O último ponto é também polêmico, que é justamente a perseverança dos santos, né? Que é aquela coisa que... Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa frase aí que é muito dita, uma vez salvo, salvo para sempre. E que eu creio também que seja verdadeira. A visão do arminiano seria que pode se perder a salvação, né? Você Isso. pode perder. Então seria mais ou menos assim, Deus escreveu o nome de Gilberto lá no livro da vida. Aí Gilberto fez alguma coisa ainda, para. Amanhã volta. Volta. Na realidade, inclusive, um dos textos que eles usam muito é o livro de Êxodo, né? Que Moisés chega para Deus, se sei lá o que, tira meu nome do livro da vida. Mas foi o que Deus disse, a resposta de Deus. Pois é, mas uma coisa que a gente tem que entender primeiro que Moisés não estava falando de salvação, estava falando de vida e morte. Estava pedindo para morrer. Então me mata logo. Isso que o texto queria dizer, se você for analisar, é totalmente distinto. É só e a resposta o de livro Deus da foi vida duríssima, né? lá em Apocalipse, quando Deus pega o livro, vou abrir o livro da vida para fazer o julgamento e tal, ou seja, de todos os que viveram. O livro da vida quer dizer, o que eles dizem é isso. É só você comparar com Apocalipse, você vai perceber isso, que ele não está falando de salvação. Até porque eu acho que ninguém sem consciência dizer, Deus, me leva para o inferno para queimar eternamente no inferno. Ninguém ia fazer isso, pedir para queimar eternamente no inferno. Com um pentecostal, ele fez assim, meu nome é escrito lá e numa borracha do inferno que apaga. Então você é calvinista. Você é predestinado. E uma vez salvo é salvo para sempre. Pois é. Agora, a gente tem que entender o seguinte. Eu sei que é um tema polêmico e acho que o intuito nosso aqui... tenho certeza que o nosso intuito não é querer colocar a goela abaixo essa ideia. Mas a gente adverte que para a gente criar uma teologia, um pensamento bíblico de quem é Deus, como é que eu sou salvo, entre outros assuntos, a gente deve pesquisar o que a gente acha. Hoje isso é muito divulgado, até para ir para uma igreja. Hoje, antigamente quando fazia evangelismo, eu dizia, vá para uma igreja próxima da sua casa. Eu não digo mais isso, porque às vezes... A igreja que é perto da sua casa não é uma igreja cristã, talvez. E eu sempre digo, vá a uma igreja mais próxima da Bíblia. E eu tive experiência de participar de outras igrejas. Eu já participei de outras igrejas e o que me deu sustentação
atualmente é justamente a base bíblica, porque eles para tudo, porque eu cresci numa igreja. E eu comecei a frequentar outra igreja, e nessa outra igreja eu comecei a ter... Eu não tive tanto conteúdo, mas o fato de eu estar nessa outra igreja me suscitou, porque eu sou de determinada denominação. Deixa eu ver a teologia dela para ver se é bíblica. E comecei a pesquisar. Opa, não, tá errado. Ou seja, teologia a gente faz com Bíblia. A gente não faz com o que a gente acha. Ah, não, mas se a eleição é verdadeira ou não, se a eleição de fato é verdadeira, então Deus é muito ruim. Tire esse preconceito da sua mente e vá ler a Bíblia. Se você for ler a Bíblia, já dizia o próprio Charles Spurgeon, que você citou, o maior aniquilador de armenianos é a própria Bíblia. A gente diz assim, por que você é calvinista, Gilberto? Pois é. Pode responder, por que você é calvinista? É porque eu tenho uma Bíblia em casa. E leio. Pois é. Aí, a gente está brincando aqui, mas isso aí é um vídeo engraçado que tem na internet e a gente, claro que se diverte, né, todo mundo. Assim, primeiro que a gente quer deixar claro que a gente não quer dizer que a forma de pensamento de salvação, se é livre-arbítrio ou se é eleição, não quer dizer que você vai ser salvo por acreditar em um ou outro. É bem que você não precisa entender isso para salvação, pois é. mas é interessante que as igrejas ensinassem isso. Agora, isso é visão. de fundamental importância, sobretudo nos dias que estamos vivenciando, de pluralidade de ideias, porque... Fica fácil qualquer evento de doutrina levar, porque a pessoa uma não coisa tem que eu sempre digo, a pessoa que acredita no livre-arbítrio, o final dela é o ateísmo. Porque se chegar um ateu valente, conhecedor, e chegar fazendo alguns questionamentos, por exemplo, quem acredita no livre-arbítrio fala do livre-arbítrio para proteger Deus do mal. Diz, Deus é bom, Deus é amor. Só que ele esquece que Deus também é justiça. No mesmo patamar, né, Gilberto? Pois é, no mesmo patamar. E aí ele quer evidenciar tanto amor, aí chega um ateu e diz, irmão, se Deus é amor, por que, por exemplo, está acontecendo corona? Aí, pã, trava. Ele não sabe explicar. Porque ele evidencia tanto amor e ele quebra a perna logo do amor. A falta de conhecimento bíblico é uma coisa interessante, porque, por exemplo, questionar Deus, por que Deus, por exemplo, mandou que o rei Saul matasse aquele povo, inclusive as crianças, velhos e tudo mais. Então, a concepção que se tem de Deus é errônea, né, Gilberto? Só é amor, ele é amor e justiça. Claro que aquele povo, que seria os descendentes de Agag, o Agazita, né, que já no livro de Esté, 534 anos depois, ia destruir o povo de Deus. Então houve, o rei Agag foi poupado e acabou que o profeta torou ele na espada. Então não tem romantismo nisso não. Então eram as determinações de Deus, era o contexto da época, sim, mas a gente vai ver quando esse Deus de amor que é tão pregado, não se prega essa parte aí de um Deus que se ira, que se vinga, né? A mim pertence a vingança. Outra questão que um ateu pode quebrar rapidinho, uma pessoa que acredita no livre-arbítrio, você é cristão porque você nasceu aqui no Brasil. O Brasil é um país cristão. Mas se você nascesse no Japão, você seria cristão? Você seria budista aí? Travava de novo, porque como ele acredita no livre-arbítrio, como a pessoa escolhesse Deus, logo aquela pessoa lá no Japão nunca ia escutar sobre Jesus e sobre Deus, pouquíssimo. O contato que ele teria maior era o budismo. Logo, talvez ele seria budista. A pessoa que acredita na eleição disse, não, ele nasceu no Japão por quê? Não foi Deus, de forma soberana, que quis que ele nascesse lá. Portanto, se ele nasceu, viveu e morreu lá sem conhecer Jesus Cristo, Deus é uma escolha soberana de Deus. Pois é. Por isso que então, ele é Deus. É aquela coisa. É isso que eu digo. Quem vai levar a fundo a ideia do livre-arbítrio, o fim é o ateísmo. Por isso que eu prego muito. Gente, a gente tem que voltar às Escrituras. A gente tem que conhecer de fato Deus como a Escritura fala. Hoje, a gente vive um regime democrático onde essas ideias soberanas é vista com maus olhos. Mas você vê essa ideia com maus olhos porque você justamente vive no meio ocidental, que prevalece a democracia. Talvez se você fosse um cidadão da Coreia do Sul e falasse de Deus soberano, para você seria tranquilo. A Coreia do Norte. Essa ideia seria bem tranquila para você, porque você já é acostumado com uma pessoa soberana, mandando em tudo e tal. Isso é estranho para você porque você foi criado nessa cultura. Mas a gente não pode pegar a nossa cultura e querer que Deus torne igual a nossa cultura, não. Deus, ele é soberano. Ele salva quem quer e endurece quem quer. Romanos. Pois é. É esse o Deus que está na Bíblia.
querendo ou não. Eu digo a você e reconheço. É uma ideia dura? É uma ideia dura, eu reconheço. Assustador. A gente conhece pessoas e mais pessoas que deixaram de ir para a igreja porque disseram, rapaz, essa ideia é muito estranha. Até tem até a história hoje que ele é referência no meio calvinista, é o pastor Augusto Nicodemos, que ele passou muito tempo sendo batista porque ele odiava o pastor dele, porque o pastor dele falava de predestinação, isso é besteira. Depois na frente meu pastor, inclusive, o pastor Sérgio Marinho, um abraço pro pastor Sérgio Marinho, conheceu, conviveu um período, quando ele estava no seminário teológico, ele estava me falando com o Augusto Nicodemos. Mas, Gilberto, nosso tempo está estourado já. Vamos lá. Eu quero agradecer a você aí, o tema é polêmico, é extenso, a gente poderia passar a noite inteira aqui falando, é um assunto gostoso que eu gosto muito. Espero que vocês tenham entendido, tenham enriquecido o conhecimento de vocês que estão em casa. Muito obrigado pela audiência, pelo prestígio. Quero mandar alguns abraços aqui, né? Meu amado irmão Cristo vai também mandar os abraços dele. Agradecer a minha esposa Maria do Carmo Feitosa, na cidade de Escada, meu filho Luão, meus pais, Santos Infância, também na cidade de Escada. O meu irmão Kleber Williams e sua esposa Maria, seu filho Cauã, um ano e alguns meses, já bem esperto. E ao pessoal da Seara Alimentos, o Ivo, patrocínio aí do nosso programa, que Deus abençoe a todo o pessoal da Seara, o pessoal de vendas, a minha equipe de vendas. Agradecer o pessoal da Junta de Missões Batista, pela qual eu faço parte, que é o pastor Sérgio Marinho e a sua esposa Ruth Marinho. Tem sua filha também, ela não faz parte da Junta de Missões, mas já vou mandar um abraço para você, Rebeca Marinho. Aí tem o pastor Sérgio Marinho, Ruth Marinho, tem Patrícia, Tita e tem a Lucélia Maria com seu esposo, o Thomas, que deve estar nos assistindo. Não tive pergunta aí do Thomas, eu fiquei admirado, que ele sempre faz perguntas e com certeza ele está nos acompanhando aí. Então o pessoal da Junta de Missões Batista é o pastor Sérgio Marinho, Ruth Marinho, Patrícia, Lucélia Maria e eu. A gente tem aprendido muito sobre missões, as missões batistas, os trabalhos fantásticos desses missionários nos campos. Não é fácil, Gilberto, não é fácil. Países fechados é complicado, hein? Muito. Mas as pessoas que se propõem a pregar o evangelho. Quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe vocês grandemente. Vou passar para o Gilberto para fazer os abraços aos seus e a gente volta para fazer a oração final. Meus abraços eu vou mandar aí para a galerinha da Essências e Aromas, a Gessiel, a Amanda, a minha esposa Priscila, né, que também trabalha lá conosco, minhas filhas Maria Luísa e Gabriele Luísa. Papai ama vocês, grande abraço também aos irmãos da Igreja Presbiteriana aqui da cidade de Palmares, na qual eu faço parte. Pastor Haroldo Fabian, um grande abraço. Logo ele vai ser pai de mais uma filha agora, né? Eu conheço ainda pessoalmente, eu conhecia o pastor Maili, né? Bastante. Quando voltar aí a igreja, aí a gente vamos lá, né? Nas quartas-feiras eu estou aqui, né, Gilberto? Eu preciso cultuar e ir lá. Pois é. E queria mandar um abraço, se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas já se sinta abraçado dos meus pais, Gilberto e Lucinha, os meus sogros também, Zeca e a Eliane. Grande abraço, Deus está no controle de tudo. Amém, verdade. E se Deus quiser, vamos estar lá logo conversando todo mundo junto aí. Vai estar tudo em família, tudo quando resolvido, né? Quando essa pandemia passar, né, Gilberto? Isso. Todos em família reunidos aí, em nome de Jesus. Agradecer a você, a audiência tem sido bastante gratificante. Meu amigo Serginho tá animado, a gente tá animado aqui, vai voltar com força total aí os programas, né, da TV Raízes. Vai voltar com força, essa pandemia vai passar, Deus vai tirar isso do nosso meio, que nós venhamos aprender alguma coisa com isso, né, Gilberto? Esse sentido da comunhão, a convivência social. Uma boa reflexão daria aqui no seu programa, justamente o que a Covid tem a nos ensinar enquanto cristãos, né? É verdade. Primeiro a gente tenta da soberania da gente, a principal coisa é a soberania de Deus, né? Porque por mais que a gente queira fazer algo hoje, a gente não consegue. Tá tudo no controle de Deus. O homem aí lutando, querendo fazer. A gente tava falando no programa passado, pregando sobre Mateus 24, né? O princípio das dores, e entrou na parte de pestilências ou pragas, e chegou nessa parte de doenças, a gente falando de números de as doenças que matam, câncer, 100 tipos de câncer, 7 milhões e meio de pessoas por ano. Falamos de fome, né, Gilberto? Aí quando a gente falou do Covid, que é bem atual, né? Como praga, e veio a parte de que um vírus mexeu em todo o sistema econômico, social, político, mexeu em tudo, a estrutura os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo,
a saúde é um colapso. Né, O corona veio para mostrar a fragilidade do a homem. fragilidade do homem, justamente. Pois é. Isso. É um Deus soberano que... Um simples vírus para mostrar que o homem não é nada, né? Outra E o coisa homem- muito boa que a Covid também vem a nos mostrar é, por exemplo, o seu papel. Diante de toda essa pandemia, você poderia estar em casa, recluso, mas você está aqui, trabalhando, evangelizando, falando do Salvador Jesus Cristo. A gente tava na rádio, né, Gilberto? Lá também, né? Com o programa também, pois é. indo, velho. Então, tipo assim, momentos como esse é momentos de cristão também fazer seu trabalho, né? Ajudar quem precisa, falar sobre Cristo. É justamente momentos como esse que a gente tem muita coisa a aprender e a ensinar, né? Gilberto, eu também, a empresa aqui não abriu mão, a gente continuou trabalhando, porque era um produto essencial, alimentos, tinha que levar para as pessoas, para os lares, e ela adotou a filosofia de não recuar, e eu pensava, como eu seria covarde se não tivesse, né, Gilberto? Eu vou trabalhar, como você falou, né, eu vou lá porque eu estou trabalhando também, Pois é. Gilberto, mesmo sendo meio expediente, mas a gente tá aí, no seu caso, meio expediente, vai voltar normal, né? O Se comércio Deus também, permitir, vai voltar tudo. Vamos voltar. Eu creio que vai demorar assim, não é que vai demorar essa questão de fechamentos e tal, mas eu acho que a vida, quando a gente voltar à normalidade de abertura de lojas, vamos Vai ter ter, que bem precavido, né, Gilberto? né, até porque o vírus está aí, né? O vírus A está aí, gente não viu pode aí que relaxar tem, nos cuidados. por mais bem sucedido um país tenha sido conseguido no isolamento, mas ele vai voltar, não vai viver a vida toda fechada, vai voltar a trabalhar e o vírus vai estar. Então, é de fato uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Talvez, já diz alguns cientistas, que vira até uma endemia, né, Gilberto? Ela fica no nosso meio e nunca saia como uma gripe. E eu espero então que se virar isso. porque- H1N1 tá aí. até hoje continua afetando e está aí circulando. Eu acredito que deve ser uma coisa que a gente tem que aprender a conviver, até porque pelo que eu venho, eu não sou especialista, mas o que eu tenho escutado é que a Covid já se modificou algumas coisas Uma já. mutação do vírus. E de forma que dificulta uma vacina, porque ela pode servir para aquele tipo de corona, mas para aquele outro não. Ele modifica, né, Gilberto? É. Inclusive, a gente falou isso também no programa passado, Gilberto, que doenças antes erradicadas pela ciência, elas voltaram com força, né? Pois é. Tiffany, A gente viu aí coqueluche, aliás, peste negra, entre outras aquela doença que é cheia de catapora, que tá no instinto Catapora, motor. Na minha rua morreu uma criança de Ebola, catapora. ó, tá vendo? Morre. E a fome, né, Gilberto, que é uma coisa que pouco se fala, porque as ajudas humanitárias não chegam naqueles países pobres, principalmente Verdade. da África, né? Não tem petróleo, não tem nada de interessante para ninguém vive completamente em abandono ali. Cada 4 segundos morre uma pessoa, que daria 15 por minuto, e 905 pessoas por hora. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde. É alarmante, Gilberto. A gente fez 1 hora de programa aqui, 905 pessoas morreram no mundo de fome. É assustador, né? Verdade. E quando a gente pensa nisso, quão ingratos nós somos, né? Porque temos o que comer, o que vestir. O pastor pregou sobre isso domingo, o pastor Sérgio Marinho, sobre será que nós somos gratos tendo o que comer, beber, o que vestir? Dar glórias a Deus, porque... É isso que eu mais uma vez reafirmo. A gente percebe em situações como essas a fragilidade, a nossa fragilidade. A gente tá lá em casa reclamando porque tá preso em casa. Tem gente reclamando porque não tem o que comer. Reclama porque não tem um carro, mas anda, homem. Você tem as pernas, Pois tem é, tudo, Deus né? deu Tem saúde, Eu tenho uma bicicleta, e tem tantas pessoas felizes. Eu confesso assim, nesse momento de pandemia eu mal me manifestei, porque eu sei que quando eu vou me manifestar, quando a gente se manifesta, Nas redes sociais você fala... por mais sincero que seja nas redes sociais, mas sempre vai atingir alguém. Aquela pessoa que diga fica em casa, mas que está lá tomando o seu vinho do melhor possível. Meu irmão, e aquele irmão lá que está numa favela que não tem nem o que comer, ele vai poder ficar em casa, por exemplo? É difícil. Da mesma forma... Criticaram um ator aí, né, que disse fica em casa, aí mostraram a mansão dele lá, uma imagem de helicóptero, uma super mansão com toda a estrutura, né? É Pois fácil. É difícil, assim, infelizmente, uma coisa que eu sempre falo diante de todo esse sofrimento que a gente tem passado, talvez é uma conta que a gente, infelizmente, está pagando, porque o brasileiro, ele tem esse senso meio, não me entenda mal, mas eu noto assim que o brasileiro, ele é aparentemente meio egoísta, ele não volta pensando no bem social, ele volta pensando nele, sobretudo na nossa região. Ele volta no tal prefeito,
mesmo sabendo que aquela pessoa não é uma pessoa tão boa, mas estava interessado nele, vai porque me prometeu trazer um emprego, vai me trazer uma vai trazer algum barganha, benefício. Aí ele vai e volta. Ele não volta pensando num país melhor. bem social. Então a conta chega nesses momentos. A saúde não presta, porque a gente não tem... A saúde é reflexo dos governantes que a gente elege. A saúde não presta, a educação não presta. Segurança não existe. Não existe, então é mais uma conta que o brasileiro, infelizmente, está pagando. Infelizmente, eu digo com pesar. E as cargas tributárias pesadas e o Estado não faz o mínimo de que é saúde, educação e segurança, né? Fica a dica aí, né, Gilberto? Também tem uma questão, né, Gilberto? O povo, como você falou, é muito culpado. A gente falando sobre assim, que a gente fala várias coisas. É o pecado. O pecado a gente falando disso mesmo porque um país também que precisa uma caneta estar presa a uma corrente para não ser roubada, mostra bem a característica do povo também, né, Gilberto? Então, e aí que existe a contradição, porque estão falando, não, porque está próximo de avivamento no Brasil, porque tem crescido o número de evangélicos, mas o Brasil nunca esteve tão corrupto como está atualmente, né? Não se faz a diferença, né? Pois como é. deveria. Pois é, amados, o tema foi muito bom, muito gratificante, espero que vocês tenham gostado. E agradecer ao irmão Gilberto Lins por estar aqui, Serginho, porque deixou se estender um pouquinho, ele não fez sinal ainda, a gente ia falando até amanhã. Então, vou fazer a oração final aqui de agradecimento ao nosso bom Deus por esse momento, por essa oportunidade. Você quer orar? Quer mais dizer alguma coisa? O que você quiser, meu irmão. Eu vou fazer a oração final aqui com meu amigo, irmão em Cristo, Gilberto Lins, e que Deus abençoe também cada um de vocês. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse momento, por essa oportunidade de falar um pouco mais da tua palavra. A cada internauta que está nos acompanhando nos seus lares, abençoa esses lares, Deus. Abre portas de emprego para aqueles que precisam. Supre o pão para aqueles que estão passando necessidades, Deus. Oh Deus, cura aqueles que estão enfermos, Deus. Mostra o teu poder, mostra a tua glória para que o teu nome seja honrado e glorificado. Oh Senhor Jesus, abençoa os lares, dá uma noite de descanso na tua santa paz. Nos desperta amanhã para mais um dia, para aqueles que vão para o trabalho, para a labuta, né, Deus, que tem um dia de perseverança, um dia de luta, mas um dia de retorno para os lares, em santa paz, Deus, em nome de Jesus. Abençoa meu amado irmão em Cristo, Gilberto Lins, que atendeu ao nosso pedido mais uma vez. Deus abençoa as suas finanças, o seu comércio, enche os seus celeiros, Deus. Faz com que ele, Deus, cada dia mais sinta sede e fome de ti, Deus. Esse jovem que é estudioso da tua palavra, que tem se dedicado, tu sabes do seu coração, Deus, do quanto ele é um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom amigo, um bom companheiro. Então, Deus, abençoa a vida do Gilberto Lins, que ele, tudo que ele faça, ele prospere para a honra e glória do teu santo nome, como tu já tem feito, Deus. Mas que ele progrida cada vez mais, que ele conheça na graça e no conhecimento, que ele cresça, Deus, na graça e no conhecimento cada dia mais. Pois sabemos, Deus, que quanto mais sabemos, mais aprendemos de ti, mais sabemos que nada sabemos na verdade, Deus. Tu és soberano, Deus, sobre todas as coisas, e como nós vimos aqui, inclusive sobre a salvação, é assim que nós cremos, Deus. Tua palavra diz isso, Deus. Então abençoa a cada internauta que escutou a nossa palavra, Deus, quer dizer, que escutou a tua palavra através de nossas bocas, Deus. É assim que eu te oro e te agradeço, Deus, no nome que está acima de todo nome, no nome poderoso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. A igreja PIB, a primeira igreja batista do Alvorada, da qual eu faço parte, a gente está louco para voltar a comunhão. O pastor disse, quando a gente for soltar uns fogos aqui, vai fazer uma festa lá, vai fazer um café da manhã, estamos aguardando essa volta aí, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe a todos e chegamos ao fim do nosso programa. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.